Pode. Olá, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos no nosso estudo de filosofia, agora mais especificamente filosofia do espírito. Não vamos mais perder tempo nessas alturas da evolução da humanidade com a filosofia materialista. Não. Kardec diz que o principal objetivo do espiritismo é combater o materialismo, porque o materialismo leva ao suicídio. Significativa essa fala do organizador do trabalho dos espíritos, não? Sobretudo num tempo em que as moléstias espirituais, as patologias espirituais assolam a humanidade de uma forma tal que tem deixado desesperados os benfeitores da medicina, os protetores espirituais, nossos anjos de guarda, e benefício do lucro imenso da indústria farmacêutica. Então, nesse sentido, não percamos mais tempo com investigações improfícuas, investigações estéreis, que não nos proporcionarão o consolo, a explicação da vida. É isso que a gente está buscando aqui. Por isso o título do nosso estudo de sábado é Filosofia do Espírito. Estamos juntos hoje novamente, eu, Tato Savi, o grupo todo da família, enorme, grande família Tato Savi. Um dia, Tato, fazendo aqui uma descontração, você vai entender que há um duplo sentido quando eu falo essa grande família Tato Savi. Um dia você pergunte pro Vitinho, lá de Araraquara, qual a relação que você tem com a grande família. Ele vai te dizer, não vou ser eu o desmancha prazeres. Mas sejam bem-vindos todos aqueles irmãos, aquelas irmãs que comungam conosco dessa ânsia de buscar pelo conhecimento de si, como espírito infinito, criado por Deus, nosso Pai, num tempo e espaço que só a Ele pertencem, e que destinamos à infinitude. Nós temos um início marcado no tempo e no espaço. Esse espaço, de uma forma amorosa, nós dizemos as mãos de Deus. Estivemos nas mãos de Deus. E não teremos fim. Portanto, o espaço do Espírito é infinito a partir da sua criação junto do Pai Criador. Então nós investigaremos hoje um pouco mais a respeito dessa questão que é tão cara, é uma questão de tanta densidade, tanta gravidade para a humanidade, não obstante o seu quase que total desconhecimento, porque muito pouca gente se dedica com afinco, com conhecimento de causa em busca da mediunidade, o sexto sentido, tão famoso, mas sobre o qual pesam ainda muitas lendas e principalmente mitos. Não obstante Kardec já ter esclarecido com precisão, amplitude máxima e aprofundamento inquestionável, seja do ponto de vista filosófico ou científico, e complementando com os fundamentos morais da sua prática, essa faculdade eminentemente humana, a mediunidade, pesa sobre ela ainda muitas dúvidas, pesam muitas dúvidas, muitas questões controversas,
E nosso estudo vem se dedicando já há alguns meses a aprofundarmos algumas questões e hoje não será diferente. Hoje nós investigaremos questões de influências espirituais sutis. Qual a causa da mediunidade seria um tema bom para nós debatermos hoje, né? Se nós conseguirmos estabelecer um contato mais efetivo, eu e o Tato Save. Por quê? Porque o Tato também se debruça sobre esse tema, a mediunidade, a origem da mediunidade, as causas da mediunidade, e expõe com muita propriedade os usos benéficos da mediunidade, principalmente no seu aspecto moral. Qual o uso mais moralizado da mediunidade? E o Tato expõe isso com muita precisão, que é a caridade cristã. Então, se nós conseguirmos um contato mais efetivo, hoje nós vamos conversar bastante. Eu gostaria de apresentar, primeiramente, duas teses principais no movimento espírita brasileiro a respeito das causas da mediunidade. O que seria a causa da mediunidade? É porque eu sou médium. O que eu fiz para ser médium e para encarnar como médium, para reencarnar como médium ostensivo. O que é um médium ostensivo? Numa das nossas últimas aulas, uma irmã falou: Paulo, fala um pouco sobre a mediunidade ostensiva. Kardec deixa claro que a mediunidade ostensiva é aquela que se patenteiam com mais clareza as comunicações dos espíritos, as autênticas comunicações espirituais. Ainda ontem eu falava na aula da sexta-feira, no programa Dialética do Espírito, que vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite, sobre a mediunidade espiritual, que Kardec chama o sexto sentido, o sentido espiritual, e que permite a realização de uma modalidade mediúnica sutil, não tão ostensiva como a psicofonia ou a psicografia, mas um exercício mediúnico, uma prática mediúnica sutil. Kardec chama de mediunidade mental. Ele diz que esse tipo de mediunidade, essa modalidade de mediunidade, não é a mais adequada para convencer os incrédulos. Mas aqui nós estamos entre estudantes do espiritualismo, nós estamos entre estudantes de filosofia espiritualista, nós estamos entre estudantes do espiritismo. Então nós não somos mais desconhecedores ou céticos com relação à existência do espírito, que é o pressuposto básico para nós estudarmos a mediunidade, e nem tampouco entre pessoas que não se reconhecem como espíritas. Eu vou passar um telefone, compartilhar um contato aqui que a Ana Cláudia, está pedindo para mim. Deixe-me passar para ela o telefone da Gil, da diretora aqui, da nossa diretora. A Ana Cláudia está pedindo o seu telefone para ela entrar em contato contigo. E eu vou passar para a gente estabelecer o contato. O Tato está lá em Bauru, eu estou aqui em Marília. Está indo. Foi. Então nós vamos estudar um pouco hoje a causa da mediunidade. E como eu disse, tem duas vertentes de interpretação. Por quê? Porque há duas vertentes de leitura da obra de Kardec, com relação especificamente à mediunidade. Porque Kardec diz o seguinte: a mediunidade, todos os seres humanos, todos os espíritos são dotados.
Isso é uma afirmação de Kardec que é fundamental, porque é através do pensamento, é através da faculdade mediúnica que nós conversamos com nossos espíritos protetores. Se não tivermos a faculdade mediúnica, como que nós vamos conversar com o espírito protetor nosso anjo de guarda? Então, é fundamental que todos os seres humanos encarnados sejam dotados, sejam portadores dessa faculdade mediúnica. Agora, Kardec chamou a faculdade mediúnica ostensiva, a que é capaz, aquela pela qual o médium, a pessoa encarnada, o espírito encarnado, é capaz de traduzir por escrito o pensamento dos espíritos ou verbalizar o pensamento dos espíritos naquilo que é uma intermediação, por isso que ele se chama médium. Isso é a faculdade mediúnica na prática ostensiva. Mas Kardec deixa claro que todos somos médiums. E aí começa o problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se reconhece como tal. Eu já falei em algumas aulas atrás, falei ontem inclusive, que o Dr. Bezerra diz que a maioria das pessoas não se identifica como médium, as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados, porque a maioria não reconhece a existência dessa capacidade em si, dessa faculdade, e segundo lugar, porque não se conhecem a si mesmos, não conseguem distinguir uma comunicação espiritual sutil de uma idealização da própria faculdade da imaginação. Então a gente não consegue distinguir o que é um pensamento autenticamente originado pela nossa própria faculdade da imaginação de uma original comunicação espiritual. E eu trouxe para essa nossa discussão duas fontes de discórdia, duas fontes de debate, porque no movimento espírita brasileiro, e só no movimento espírita brasileiro, é que nós tivemos a informação a respeito de uma outra modalidade de faculdade mediúnica. Por quê? Porque no movimento espírita brasileiro pensaram, criaram, imaginaram e traduziram isso em doutrina escrita, em literatura, uma mediunidade que chamaram mediunidade de prova. A mediunidade de prova é uma modalidade mediúnica que foi deduzida pelo professor Edgar Armon no seu livro intitulado exatamente Mediunidade. E essa modalidade de mediunidade de prova, diz o professor Edgar Armon, é uma faculdade concedida a um espírito reencarnante para uso exclusivo na futura reencarnação que se avizinha, que se aproxima, sem que ele tenha conquistado esta faculdade. Então lhe é concedido, diz o professor Edgar Armon, como uma graça divina. Ele não tem méritos, ele não desenvolveu a faculdade mediúnica, mas ela lhe é implantada artificialmente para ele usar na futura reencarnação que está próxima, como forma dele suportar uma prova reencarnatória, e nós sabemos que provas e expiações são efeitos dos nossos equívocos passados em pretéritas existências encarnadas. Então essa mediunidade de prova, que foi criação da obra Mediunidade do professor Edgar Armon. Com relação a essa modalidade de mediunidade de prova, eu já apresentei uma contestação, uma contrariedade, um argumento contrário, e venho fazendo isso há algum tempo, e mais especificamente em alguns seminários e algumas aulas,
Porque, sob a minha perspectiva, esta modalidade de mediunidade de prova atribuída, concedida como uma graça divina a um espírito que vai reencarnar, sem que ele tenha desenvolvido a mediunidade em si, a mediunidade que vamos chamar, ele chama de mediunidade natural, o professor Edgar Armon, é esta concessão gratuita de uma faculdade para quem não desenvolveu ainda a mesma, ela fere a lei de progresso, que é uma das leis naturais, ou seja, uma das leis divinas. E o que determina a lei do progresso? Que todas as criaturas inteligentes do Pai evoluam, progridam. Por que meio se dá esse progresso? Pelo uso da vontade, que é um atributo essencial de toda criatura inteligente. Então, para mim, essa modalidade de mediunidade de prova, idealizada pelo professor Edgar Armon, é contrária à filosofia, à doutrina e à ciência espírita, porque em nenhum momento Kardec admitiria a implantação artificial de uma faculdade que feriria frontalmente a lei do progresso. E mais, Kardec combateu com veemência a chamada doutrina da graça, que é uma doutrina da Igreja Católica, especificamente fundada na filosofia de Santo Agostinho. Então, quando o professor Edgar Armon diz que a mediunidade de prova é concedida como uma graça divina ao candidato a médium reencarnante, Kardec diria que essa possibilidade não existe porque a doutrina da graça não tem espaço no Espiritismo. Exatamente porque a única graça que se admite no Espiritismo é a concessão que Deus faz, quando nos cria princípios inteligentes, da vontade, como um atributo da essência da inteligência recém-criada. Mas essa vontade é cega naquele início. E a lei do progresso determina exatamente que nós a desenvolvamos, aperfeiçoemos esta força originalmente cega e a transformemos numa vontade livre. Que nós desenvolvamos todos os germes, as potencialidades que nós temos das nossas faculdades, como o olho, a visão, a audição, o tato, a gustação e o olfato, nós desenvolvemos pelo uso da vontade. Por que com a mediunidade seria diferente? E agora, nesta semana, eu tomei conhecimento, que eu não tinha estudado essa obra ainda, pelo esforço do meu irmão Tato Save, eu tive conhecimento de uma outra modalidade de mediunidade que existe, deduzida no movimento espírita brasileiro também, que é a modalidade mediunidade de tarefa. E eu não sei exatamente o que esse autor fala, o que constituiria exatamente a mediunidade de tarefa, mas pela exposição que o Tato fez, eu consegui aprender que seria o uso desta faculdade espiritual em tarefas mediúnicas específicas onde haveria a necessidade do uso de uma mediunidade mais ostensiva. Então, se eu faço duas ponderações aqui. Se o uso desta faculdade, a prática da faculdade mediúnica, da modalidade por tarefa, me parece que isso foi deduzido sobre uma obra do professor Carlos Rizzini, professor Carlos Rizzini. E o uso dessa faculdade se dá sobre a faculdade naturalmente, a faculdade mediúnica naturalmente já desenvolvida pelo espírito reencarnante, e que, como nos informa André Luiz na obra Os Mensageiros, se não me engano, André Luiz na obra Os Mensageiros, ele conta a história de dois espíritos reencarnantes que têm
na sua programação reencarnatória, trabalhar com a mediunidade. Então, um se chama Joel, o outro se chama Otávio. São dois espíritos que voltaram para o mundo espiritual, já estão relatando as suas experiências com a prática mediúnica quando encarnados. Então, os dois pode ligar já. Os dois espíritos que voltaram para o mundo espiritual dizem o seguinte: nós nos preparamos para reencarnar e ter em nossas atividades reencarnatórias a prática da mediunidade. E o Joel diz o seguinte: eu me preparei aqui no mundo espiritual 30 anos para aperfeiçoar a vidência. E ainda assim eu fali quando médium, quando espírito reencarnado, porque eu usei mal a faculdade mediúnica. Então, a gente tem sim, na nossa programação reencarnatória, a possibilidade de usarmos a faculdade mediúnica que nós já desenvolvemos. Por quê? Porque só existe uma modalidade de mediunidade, que é a faculdade desenvolvida naturalmente pelo espírito, nos evos das suas inumeráveis encarnações. É aí que Kardec diz: é assim que desenvolve o sexto sentido. Ele é muito claro nas obras básicas e nas revistas espíritas. E penso eu, sobre essa faculdade naturalmente desenvolvida que o espírito que vai reencarnar e que tem entre as suas inúmeras atividades como alma, espírito reencarnado, também a faculdade mediúnica. Está me ligando aqui o nosso irmão Tato Save. Olha a criatura aqui. Está com um delay na nossa comunicação, mas é o Tato Save. Olá, Paulo. Tudo bem, meu irmão? Amigos. Tudo bem, graças a Deus. Realmente tem um delay, sim. Isso é comum, a gente está até acostumado. Mas eu estou no seu tempo, Paulo. A hora que você me der a ordem, eu faço algum comentário aqui. Pode fazer, Tato. Se você estiver me ouvindo bem, pode fazer. Eu gostaria que você esclarecesse para nós a respeito da exposição da mediunidade tarefa que o professor Carlos Rizzini, na obra Carlos Toledo Rizzini. A Evolução para o Terceiro Milênio, é isso? Exatamente, Evolução para o Terceiro Milênio. Deixe-me ver se eu consigo botar um suporte aqui de microfone, que senão eu fico parecendo a Carmen Miranda, com um brinco enorme aqui na minha orelha. Deixa eu fazer uma fofoca ao vivo aqui. Sabe por quê? Que às vezes eu falo a grande família Tato Save? Eu sei. Você não viu? Eu não vi o comentário. Semelhança com Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, que faz o lindo Agostinho Carrara, na grande família. Não, é verdade. E uma vez eu encontrei o Pedro Cardoso no Teatro da Gávea, no Rio de Janeiro. E eu até fiz uma foto lá dele. Olhando assim, não parece muito, não. Eu acho que eu sou mais bonito que ele, mas todo mundo fala assim, nem tá perto um do outro, então eu acho que vocês têm razão, sim, Paulo. Mas mais bonito há controvérsias, né? Pretensão e água benta não faz mal para ninguém. É verdade, amigão. Deixe-me falar o seguinte, vai focalizando a nossa diretora. Eu tô me vendo. Você está se vendo? Mais perto. Se eu afastar um pouquinho melhor, né? Afastando um pouquinho a imagem, assim. Se eu afastar, fica melhor? Não. Você não. A minha cara tava muito grande. Olha lá, afastei um pouquinho. Tá bom aí? Tá ótimo, Paulo. Tá excelente. Legal. Tô te ouvindo, você está me ouvindo? Eu acho que o pessoal também tá me ouvindo bem. A Thaís e a Aninha estão aqui com... Um abraço, Thaís. Um abraço, Aninha. Eu queria que você, por favor, expusesse para nós qual é o conceito específico de mediunidade e tarefa. Perfeitamente. Paulo, é o seguinte, nós estamos então no capítulo 4 do livro, né, que você já mencionou, Evolução para o Terceiro Milênio, e ele diz assim sobre a mediunidade e tarefa. Mediunidade e tarefa é a que vemos em
seriamente endividados como recurso da misericórdia divina, né, para ajudá-los a resgatar dívidas e apressar o seu progresso. Caracteriza-se por perturbações iniciais e necessidade de desenvolvimento pelo exercício metódico, geralmente difícil, não raro, suas manifestações são violentas. Agora, Paulo, deixe-me comentar. Por favor, me leia as primeiras frases novamente. Vamos lá, ó, sem problema. Mediunidade, tarefa. Quando ele fala da concessão divina. Ok. Até a Aninha, tem como você colocar outra vez? A Aninha vai pôr o texto para o pessoal acompanhar por escrito, ok? Então, ó, mediunidade, tarefa é uma faculdade concedida a espíritos seriamente endividados como recurso. Eu não ouvi você, Paulo. Você comentou algo? Não comentei não. Não comentei nada, não. Tá, então, a espíritos seriamente endividados como recurso da misericórdia divina para ajudá-los a resgatar dívidas e apressar o seu progresso. Paulo, deixa eu comentar algo com você que, quem sabe, é um ponto de vista interessante a se considerar sobre essa questão da ofensa à lei do progresso. No livro dos médiuns, há um trecho, um momento que Kardec comenta sobre a suspensão da mediunidade de uma pessoa. Quando você está fazendo mau uso ou está fazendo alguma coisa, Kardec explica muito bem isso, há uma suspensão, pode haver uma suspensão da mediunidade. Ou para a proteção daquela pessoa, porque ela localizou para mim aqui, ó, tá na questão 220 do livro dos médiuns. Chama-se assim, Paulo, ó. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a propósito, né? Aí fala, os médiuns podem perder a sua faculdade? Sim, isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade. Tá vendo, ó? Parece que ele fala, gênero pode ser até os tipos de mediunidade, ou quem sabe as formas de necessidade de se ter mediunidade. Mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. A causa, a Kardec pergunta, a causa da perda da mediunidade seria o esgotamento dos fluidos ou do fluido? Então, Paulo, aí ele vai comentando isso. Mas essa questão me interessa assim por quê? Se há a possibilidade de suspensão da mediunidade, deve haver necessidade ou a possibilidade de se retirar que se foi concedido, não como graça, como um aspecto que você tem assim, ó, eu vou te dar sem você merecer. A graça aos nossos ouvidos vem como assim, poxa, lhe deu de graça, cara, você não fez por merecer e o Pai teve essa misericórdia. Porque se ele tivesse tirado essa suspensão de mediunidade de espíritos que viessem com aquela mediunidade natural da sua conquista, também seria uma interferência na lei do progresso. Porque eu conquistei a minha paciência. Como que Deus retira? Eu conquistei a minha elevação moral em alguns quesitos. Como que alguém vem e me retira isso? Não é legal, não é assim. Para mim também não é certo. Então, ao meu ver, essa mediunidade tarefa, mesmo que seja concedida por graça, é como uma troca de trabalhos. Olha, eu vou te dar uma chance, você vai tentar reduzir a sua obrigação e caso você seja bem sucedido, você encurtará uma grande dívida. Caso não seja, a coisa complicou, porque você perdeu uma chance. Permita-me, Paulo, já essa parte, essa honra que você me concede na sua aula, só de mais um comentário aí, passamos a aula como você determinar. No livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 11,
Emmanuel diz assim, mensagem aos médiuns. Ele diz, venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mistério que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Então me parece que o Emmanuel coloca que um grupo de espíritos vieram com uma tarefa e não são em si espíritos mais elevados, que só existiria, portanto, a mediunidade natural, e que os espíritos menos elevados, então, não tem que responder por isso. Agora, olha só que interessante, no segundo parágrafo, Paulo, amado, médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Então, me parece, sim, que há essa possibilidade de alguém emprestar um crédito, vamos dizer, uma oportunidade a alguém. Mas veja, por final, o que eu vou dizer. Se a mediunidade, no caso, não seria essa possibilidade de tarefa, e temos ali o Chico Xavier como uma mediunidade extremamente limpa e ampla, não seria razoável que Kardec também tivesse e em si não precisasse consultar médiuns ou enviar cartas para que ele mesmo, com a sua mediunidade, a desenvolvesse por conta própria e fosse ainda mais fiel? Porque se Kardec tivesse ali uma mediunidade nível Chico Xavier, ele faria suas psicografias com muito mais facilidade para ele, ou eu não vou dizer precisão, porque Kardec foi preciso, na minha opinião. Então, ao meu ver, amado, concordo com você que nenhuma lei moral pode ser negligenciada. Porém, a lei do progresso não será ofendida se porventura nos forem emprestados algumas faculdades momentaneamente para uma ajuda do Filho de Deus. Caso seja bem sucedido, ele não ficará com a faculdade, ele devolverá a Deus e continuará o seu progresso natural em busca da conquista da mediunidade natural. Ao passo que, se mal sucedido, do mesmo modo devolverá, mas continuará no seu infeliz resgate. Então, me parece que essa é uma possibilidade até sensata de ver que nós temos graças por amor de Deus a nós, e a mediunidade nos é ofertada como mais uma oportunidade. Porque se eu não verificasse, Paulo, a mediunidade tarefa em algumas pessoas, eu não conseguiria vincular também a possibilidade de certos espíritos serem evoluídos por ter mediunidade a ponto de fazerem o que fazem e ter esse tipo de situação. Espero ter ajudado, meu querido. Estou aqui à sua disposição e ligados em sua aula, como sempre estivemos. Ontem só foi a primeira da sexta-feira à noite que eu não pude estar com você, porque o Henrique quis assistir Os Incríveis 2. E eu tive que trocar você pela Família Incrível, cara. Mas a Família Incrível é muito melhor do que eu. Sou fã dos Incríveis 2. O Henrique sabe das coisas. Eu gostaria de assistir esse filme com você e com algumas outras pessoas, porque me parece uma mensagem muito sensata ali aos humanos adultos, viu, Paulo? Vamos sim. Por favor, eu gostaria... Excelente a sua colocação, porque é exatamente isso que eu venho estudando há pelo menos 2 décadas e debatendo com outros grandes estudiosos da doutrina como você. Por favor, volte no livro dos médiuns, naquele item que você leu, falando da suspensão da mediunidade,
E leia mais ao final, quando Kardec, os espíritos respondem. Kardec pergunta, mas o que falta? É um esgotamento, né, do fluido, é um esgotamento da faculdade? E o volta aí nesse tópico, por favor. Tá, vamos lá, peraí. A causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido? Seria isso, Paulo? Exatamente. Só que leia mais ao final. Você leu o começo da resposta, veja numa parte em que o Espírito diz o seguinte: não é que falte a faculdade, falta o Espírito para se comunicar. Ah, tá, entendi. É como se tivéssemos o celular com o chip tudo certinho, só que a torre cortou o sinal. Não tendo o Espírito para se comunicar, a faculdade mediúnica não vale nada. É verdade. É por isso que eu penso que a mediunidade tarefa é executada, é programada sobre a mediunidade natural. Mas quando você vem para cá, é o que André Luiz fala, o médium receber um mandato mediúnico. Sim. O André Luiz usa esse termo. Ele vem com a programação de trabalho, como ele mostra naquela obra. O Henrique. Oi, Henrique! Um abraço do tio. Tudo bem? Eu sou o Papai Incrível lá, que tem dor lombar. Você viu que o Papai Incrível no desenho tem dor lombar. Eu tenho. Lombalgia crônica. O André Luiz diz esses dois espíritos reencarnantes, o Otávio e o Joel, eles se prepararam no mundo espiritual. O Joel diz, eu fiquei 30 anos para aguçar a vidência. Se a gente pensar que a vidência dele foi aguçada em 30 anos se preparando no mundo espiritual, a gente sabe que o tempo no mundo espiritual é completamente diferente do tempo aqui nosso. 30 anos de preparo no mundo espiritual para aguçar, e aguçar não é conceder a quem não tem. Aguçar é aperfeiçoar, é burilar, é refinar uma faculdade que eu já tinha adquirido. Verdade, Paulo. Nesse sentido, eu penso que... Aí o André Luiz fala, com Kardec. Quando Kardec diz nesse item do Livro dos Médiuns, não é que falta a faculdade, falta o espírito. E inclusive, ele diz que se afastando o espírito protetor, o espírito comunicante, este médium vai ficar à mercê de espíritos levianos à sua volta. E o estado do médium vai ficar pior do que antes. Então, nesse sentido, eu interpreto essa atividade mediúnica de prova, ou mediunidade tarefa, a mediunidade ostensiva, como, sim, um compromisso do reencarnante, que já desenvolveu a faculdade mediúnica natural, e Kardec deixa claro que a mediunidade não tem relação nenhuma com moralidade. Então, quando o professor Edgar Armon fala que a mediunidade natural é para aqueles espíritos que já mais evoluídos, eu discordo. Kardec fala, mediunidade não tem relação nenhuma com evolução moral. E aí o André Luiz diz, quando o médium vem, que é exatamente isso que você falou, para usar bem a faculdade, e ele a utiliza exclusivamente para a prática do serviço cristão, do serviço com Jesus, da caridade para socorro de espíritos mais necessitados, ou caso do nosso amado Chico Xavier e de vários outros abnegados médiuns brasileiros, como Dona Ivone Pereira, por exemplo, ele recebe o que André Luiz chama de um mandato mediúnico. O que seria esse mandato mediúnico? É o auxílio dos espíritos benfeitores para que eles tenham sucesso na sua prática mediúnica. E se ele não a usa bem, né, como Kardec ressalta nesse item do Livro dos Médiuns que você destacou, o espírito que
estaria o auxiliando se afasta. E aí por isso que Kardec fala, não falta a faculdade mediúnica, a faculdade é neutra. Vai faltar o espírito para se comunicar. E onde falta um bom espírito atuando, atuam os outros espíritos. É nesse sentido que eu interpreto a mediunidade tarefa. Não como uma concessão miraculosa, uma concessão gratuita, uma concessão pela divina misericórdia de Deus. Porque Kardec faz inclusive uma pergunta para os espíritos, no próprio livro dos médiuns, que fala assim, escuta, por que então que Deus deixa a pessoa desenvolver a mediunidade se vai ser motivo dela sofrer mais tropeços, sofrer mais na reencarnação? E aí os espíritos respondem para Kardec, é a mesma coisa que você perguntar por que Deus permitiu o desenvolvimento do olho, por que Deus não deu o olho, visão só para quem enxerga coisa boa. Você lembra dessa passagem no livro dos médiuns? Kardec faz essa indagação. Tá? Então, sendo neutra a faculdade mediúnica, para mim fica muito mais colocada sob a luz da lei do progresso. Como neutra é a visão, como neutra é a audição, como neutras são todas as nossas outras faculdades. O uso que nós fazemos dela é que vai determinar a sua moralidade. Agora a gente tem que perguntar por que Deus não retira o olhar, a visão, de quem só vê coisas ruins nos outros também. Por que Deus não corta a língua de quem só fala mal dos outros, valendo-se de uma aquisição? Não é verdade? É nesse sentido que me incomoda esse conceito de mediunidade de prova e, pelo que eu vejo, a analogia à mediunidade de tarefa do professor Carlos Rizzini. Mas a matéria está aí posta. Né? Nós temos 150 anos, temos aí 150 anos pela frente para trabalhar ainda. Né? A beleza da doutrina, da amizade que temos de expor os pensamentos de coração aberto, um respeito maravilhoso e aprofundar, porque é fascinante. E a resposta lógica existe, né, Paulo? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Kardec, a doutrina espírita é perfeita nesse sentido. Eu costumo dizer, eu ouvia nos cursos de filosofia, que quando você ler alguma coisa de algum desses filósofos clássicos e achar que ele errou, leia de novo. Leia de novo. Quando a gente... Eu digo para você agora e para os nossos irmãos e irmãs, eu estudo essa matéria, foi a primeira matéria que me interessou no Espiritismo. E eu investigo a mediunidade, porque eu sou médium praticante, né? Há 25 anos. E me incomodava esse conceito de mediunidade de prova exatamente por fugir à lógica da doutrina espírita. Ao meu ver, a doutrina é a expressão da verdade pela sua coerência lógica. Há um princípio filosófico, né? E a gente sabe, Kardec foi muito cioso nessas colocações, na investigação. Uma coisa, você lembra da frase do Shakespeare? Ser... Sim, ou não ser. Ser ou não ser. Por quê? Porque essa frase famosa do Shakespeare expressa um princípio filosófico conhecido como o princípio da não contradição. Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, submetendo a mediunidade a essa lógica filosófica racional, a essa lógica da razão, eu não consigo entender como a mediunidade poderia ser natural e ser artificial. Isso para mim foge muito à minha compreensão. Mas tem gente respeitabilíssima que fala isso, né? Então vamos investigar mais, porque eu tenho certeza de uma coisa: quando a gente não encontrou ainda a explicação no Kardec, é porque a gente não leu tudo ou não leu direito ainda, porque o Kardec, sem dúvida nenhuma, nos esclarece em relação a isso. Ô Paulo, o que você acha da possibilidade de eu estender essa questão ao Cosme Massi? Eu levo a questão a ele,
tem um certo acesso, não é tão próximo quanto algumas outras pessoas, mas conseguiria me fazer ser ouvido. Agora, tem um outro amigo muito bacana, que foi um cara que... o que a Tirinha tá fazendo lá pra você? Vai lá ver. A parte daquele rapaz que escreveu assim, Um Tesouro Inestimável. Ele compilou na Revista Espírita grandes... E ele é um rapaz maravilhoso, cara. Ele mora em Itapetininga, e eu, o Alessandro. E eu poderia levar essa questão para ele, propor com honestidade, pedir para ele assistir a esse vídeo nosso, nós conversaríamos um pouco, e ele daria a opinião dele, uma referência para a gente estudar. Aquilo que você comentou até, Paulo, sobre a mediunidade ser dada, dar um dom para a gente, eu pensei assim numa coisa. No livro se eu não me engano, Missionários da Luz, tem um momento, Paulo, que o André, ele entra numa câmara, na verdade, né, com uma propriedade física, no caso do mundo espiritual, e ele teria aumentado a sua visão, aumentado a sua percepção num certo sentido. Ele conseguiria enxergar mais coisas numa pessoa, e ele faz, junto com ele, um outro rapaz, e isso aumenta realmente. Você lembra, né? É o psicoscópio. Eu acho que está logo no início do capítulo do até no livro Estudando a Mediunidade, né, do Martins Peralva, ele comenta no psicoscópio aqui no capítulo 5. É esse livro aqui, ó. Sim. Né? Então, me parece assim, um equipamento que artificialmente, no caso, eleva a nossa capacidade, sem um mérito de esforço. Talvez isso me estimule a acreditar que pode haver essas brechas de uma falsa percepção, mas depois tudo voltará ao normal, né? Mas, Paulo, esse assunto, quando você comentou ali naquela aula, você estava aqui em casa, no estúdio, eu fiquei fascinado. Falei, cara, nunca havia me tocado nessa profundidade que o Paulo colocou do professor Edgar Armond, e realmente tem muito sentido, né? Eu sugeriria, se você tiver acesso a essas autoridades, que você fizesse um convite para a gente estudar um pouco mais a questão e fizéssemos um fórum a respeito disso. No estúdio aí a gente se reuniria, faria uma sessão um sábado debatendo especificamente esse caso. Se você conseguisse trazer o Cosme, seria fabuloso. Ou esse amigo seu, né? Esse amigo também, que eu não sei quem é, mas... Eu acho que você me mostrou esse material, Paulo, chama Um Tesouro Inestimável. E são compilações da Revista Espírita, né? De textos assim, que ele faz comentários. Incrível trabalho, lindíssimo, honestíssimo. E eu estava lá no encontro, o segundo encontro de Plano Pires, eu e ele fizemos palestras, e mais um professor, o professor Joaquim. Mas aí eu tive contato com ele, conversei bastante, trocamos WhatsApp, e ele está à disposição, até já tirei algumas dúvidas com ele. Agora, sem dúvida nenhuma também, deixar de mencionar ao participar Arthur Valadares, e o Cosme Massi é muito amigo, está muito ligado a um pessoal de Rio Preto, que é o Paulo, né? E essa turma lá consegue muito. Eu conseguiria sim, cara. Talvez o Alessandro mais certeza de trazê-lo aqui, né? É o Alexandre, Alê de Paula, né? Alexandre de Paula. E o Alê tem contato bastante direto, porque participa de um grupo de estudo, onde o Cosme Massa lidera e tudo mais. Mas seria fantástico. Eu vou estar, Paulo, com o Cosme lá no Rio Grande do Norte, cara, num congresso, onde eu vou fazer a abertura e ele vai fazer a fechadura. E nós vamos... E aí eu vou colar nele e com certeza levar muitas dúvidas na bagagem, né? Convidá-lo para participar aqui. Mas eu quero que antes disso aconteça esse encontro nosso, esse fórum aí. Então vamos começar a fechar a coisa da seguinte forma. Sábado que vem você vai ter disponibilidade para a gente se reunir? Sim, provavelmente sim. Você conseguiria o Alê sábado aí a gente já começaria a entabolar a coisa no sábado aí. Vou falar com o Alê. Tá bom. Semana, eu falo hoje mesmo com o Alê.
Tá bom. Ou pelo menos se eu não conseguir a presença, porque ele é um juiz de direito, tem muitas obrigações, família. Se ele não puder, pelo menos algum material. Ah, ótimo. Excelente. Gravar por vídeo, a gente transmite o vídeo dele, dando opiniões sobre vários segmentos e assuntos. Né? Sobre essa parte, ou seja, eu coloco esses contrapontos que você tão bem colocou para ele dar a opinião dele. Dando um outro ponto de vista, ou reforçando e citando obras, né? Que esses caras têm as obras na ponta da língua, cara. Ah, maravilha. Então vamos deixar já previamente combinado. Se não acontecer nenhum imprevisto da sua ou da minha parte, a gente se reúne no sábado aí e continua o estudo. Perfeito? Perfeito. E parabéns, Paulo, brilhante essa ideia de levantar questões que às vezes passam despercebidas por muitos de nós e levar a fundo e conseguir mesmo resgatar a beleza da doutrina, a possibilidade da conversa, e entender que nós estamos aqui para aprender mesmo. E esses são os motivos e causas que nos fazem andar para frente, Paulo. Muito obrigado, Tato. Você fica liberado agora, vai ser papai. E cuidar do Henricão. E vamos trabalhar. Essa semana a gente vai se falando e vamos, nesse sentido, aprofundar isso. O objetivo da sua proposta, que eu agradeço de todo o coração, a ideia foi sua originalmente, não se esqueça disso. Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Vou fazer isso aqui. Um beijão, parabéns aí ao trabalho lindo da Dil, viu? Paulo e amados, vocês estão aqui, moram aqui no meu coração, minha casa, é a casa de vocês também, sempre que quiserem. Um beijão a todos da família e todos que assistem ao professor, continuem. Tô ligado aqui com você, Paulo, eu tô assistindo, tá bom? Um abraço, querido. Até mais. Fica com Deus. Tchau. Vocês veem que o assunto é realmente instigante, né? O assunto mediunidade intriga a maioria das pessoas, atrai. Por quê? Porque é através da mediunidade que todas as religiões foram organizadas no mundo. É através da mediunidade que muitos das grandes ideias filosóficas foram desenvolvidas. E é através da mediunidade, deem o nome que quiserem dar, as diversas doutrinas chamam de sensibilidade, sensitivo, intermediário, canalizador, nos Estados Unidos, na Índia se chamam os rishis. É através desta faculdade que nós realizamos o intercâmbio, a ligação estados espirituais, o estado de espírito desencarnado e o estado de espírito encarnado. Qual é a minha preocupação com relação a esse tema? Se a mediunidade é desenvolvida naturalmente ou se ela é implantada artificialmente quando o candidato a médium vai reencarnar. A preocupação é porque, como disse bem o nosso irmão Tato, pela fala de Emmanuel, o espírito protetor do Chico Xavier, o médium não tem nada de excepcional. O médium, como todos os espíritos, com raríssimas exceções, reencarnados no planeta Terra, sofrem aqui, suportam aqui os efeitos dos seus equívocos passados. Quando Emmanuel disse que o médium é um espírito muito falido, ele estava falando isso pela faculdade do maior expoente da mediunidade no mundo, que é o Chico Xavier. Eu conheço trabalhos de médiums indianos. Nós conhecemos pelas investigações das sociedades de pesquisas psíquicas de Oxford, na Inglaterra, de Sorbonne, em Paris, e de Harvard, nos Estados Unidos, a investigação no século XIX de todos os médiums mais destacados daquele período. O Chico Xavier é o médium excelente que já surgiu na humanidade. E o que o Chico se dizia a respeito do médium? Médium, dizia o Chico, é igual capim. Morre um, nasce outro. Ou seja, médium não tem nada de especial. Então, a minha preocupação é
não se exaltar em excesso a figura do médium, como é muito comum ainda no mundo e sobretudo no Brasil, onde essa prática é muito mais frequente, assim como também não se ignorar a faculdade que nós temos, porque, como diz o Bezerra de Menezes e diz o Kardec, através da Revista Espírita de 64, né? A Revista Espírita de 67, é pela faculdade da mediunidade ignorada, como Kardec diz, todos são médiuns, mas a maioria ignora que é, diz Bezerra de Menezes. Por quê? Porque ignora as suas próprias faculdades, ninguém se conhece, ninguém se investiga. E é através desse autodesconhecimento que os nossos queridos companheiros de existências anteriores realizam em nós as suas ações nefastas, como diz o próprio espírito André Luiz nessa obra do Chico, psicografada pelo Chico, Estude e Viva. E esse era o tema secundário da nossa aula de hoje, porque este livro Estude e Vida, no capítulo Influenciações Espirituais Sutis, André Luiz diz o seguinte: sempre que você experimente um estado de espírito que tenda ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral destacadas, analise a hipótese de uma influência espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Tem umas informações aqui, umas perguntas e umas afirmações que os amigos fizeram. Logo no início da nossa aula aqui, o Humberto Ramos e o Paulinho fizeram uma colocação muito importante porque me era desconhecida. A colocação do comandante Armond, professor Edgar Armond, é em função de que a mediunidade seria uma concessão, a mediunidade de prova seria uma concessão gratuita da graça de Deus. Essa colocação, segundo nossos irmãos Humberto Ramos e o Paulinho, que a colocação do Edgar Armond se deve ao olhar místico que ele tinha e que lhe era próprio. Já eu tive oportunidade de ouvir de influências que o comandante tinha de algumas escolas místicas, como os escritos de Helena Blavatsky, a Madame Blavatsky. Humberto, eu concordo plenamente contigo. Tem muito dessa influência mística no movimento espírita brasileiro, em algumas linhas de interpretação, e a mediunidade eu penso que é o conceito que mais sofre essa influência. Daí, como o Tato disse, o meu desejo de esclarecimento nesse sentido. Muito obrigado, Humberto. A Dalva faz uma outra pergunta, que Dalva Ferreira. A mediunidade e tarefa poderia ser considerada a mediunidade estimulada no plano espiritual, apesar de não ter sido ainda desenvolvida naturalmente pelo espírito, a fim de resgatar os próprios erros, estimular o próprio progresso e do meio em que estiver inserido. Não é isso? Ela pergunta. Eu entendo que não, Dalva, sinceramente, porque o que faz o médium? Que qualquer outra atividade de um espírito reencarnado não pudesse fazer. O médium não faz nada mais do que exercitar uma faculdade, como o escritor não faz nada mais de escrever uma obra sublime de edificação espiritual, como o músico não faz nada mais do que compor Bach, por exemplo, as centenas de obras que Bach compôs, sublimes, que nos elevam o espírito e nos auxiliam a toda a humanidade na elevação moral. O médium não faz nada demais. Por que tratar o médium como alguém especial? O Chico Xavier falava, o médium é capim. Morre um, nasce outro.
né? Eu entendo que é essa mistificação que se faz sobre a mediunidade. Porque, e outra pergunta que eu faço, se o médium é um espírito muito falido, como usando o termo do próprio Emmanuel, são só os médiuns que estão aqui no planeta Terra que são falidos em existências anteriores? Então, eu penso que a gente tem que investigar isso com mais detença, né? A Thaís faz uma colocação seguinte. Abraço, Tatá. É uma missão e não privilégio. Esta faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para estarem em condições de receber bons ensinamentos, e quem não aproveitar essa concessão poderá sofrer as consequências. Todas as nossas faculdades, todas. Porque o nosso espírito protetor se comunica conosco diariamente se a gente busca o seu auxílio, e é através da faculdade mediúnica, porque o espírito se comunica de pensamento a pensamento via ligação perispiritual. Sem dúvida nenhuma, Tatá. É mais uma permissão de Deus que nós desenvolvamos um talento a mais para a nossa própria evolução. Humberto faz a seguinte colocação novamente. Meus amigos, entendo que essa colocação de mediunidade de tarefa é esclarecida de forma fácil no livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Exatamente, Humberto. É onde André Luiz, na obra de André Luiz, que o espírito coloca, através do Chico, o mandato mediúnico. Não adianta eu vir com toda a potencialidade de mediunidade ostensiva para esta encarnação se eu não conquistar aqui um mandato mediúnico, ou seja, a confiança dos espíritos bons que vão usar a minha faculdade para a prática do bem. Porque se não for isso, se eu não obtiver esse mandato mediúnico, a faculdade vai ser só motivo de mais queda minha, porque espíritos para se comunicarem por meu intermédio está cheio. Diz Kardec que os espíritos pululam ao nosso redor. Espíritos tão necessitados ou mais que nós mesmos. Ele coloca, concordo com sua colocação, Tato, visto que tudo corresponde ao processo superior de evolução dos seres de forma de maximizar os benefícios aos envolvidos, sem dúvida nenhuma. Todas as nossas potencialidades são incrementadas pelos espíritos ao nosso redor. Todas. O talento da música, Kardec deixa isso muito claro, o talento da literatura são estimulados pelos espíritos ao nosso redor. Quando o nosso propósito é de edificação, da construção do reino de Deus entre os homens, sincero já, porque isso é muito difícil para nós ainda, nós recebemos o auxílio de bons espíritos. Mas Kardec diz também que quantas obras de literatura são inspiradas, são psicografadas por médiuns que ignoram a sua faculdade e só escrevem coisas que destroem a moral, os bons costumes, a evolução ética da humanidade. Então, não há talento que não possa ser estimulado para o bem e que também não possa ser utilizado para a pedra de tropeço do seu próprio portador e para a queda de outros. Concordo plenamente. E quem não quer desenvolver esta mediunidade? Ninguém é obrigado a desenvolver essa mediunidade. Aliás, é André Steinberg que pergunta, e quem não quer desenvolver esta mediunidade? Quem não quer desenvolver a mediunidade é livre para isso. A mediunidade, diz Kardec, é uma faculdade neutra. Se não tiver espírito para se comunicar, ela não vale nada. Assim como se não tiver luz para enxergar os objetos, que reflitam a luz, os objetos, a gente só enxerga porque a luz reflete nos objetos. Se não houver luz, os olhos não valem de nada. Acontece que a mediunidade ignorada, ela pode servir de vingança de espíritos ao nosso lado. É isso que Kardec fala, é isso que Bezerra de Menezes fala no livro, na introdução da obra Dramas da Obsessão. Que a maior parte dos crimes hediondos que acontecem na humanidade tem como causa a ignorância que nós temos em relação à nossa própria faculdade mediúnica. Essa é a minha preocupação.
A K faz um comentário aqui. Perde, pelo que eu entendi, se perde se não usar da forma correta. E aí, como esclarece o Kardec, não é que perde, ele perde a companhia do espírito. E mediunidade sem espírito não vale nada, K. Considerar, importante ainda, diz o Humberto, considerar a parábola dos talentos, que pode deixar mais pedagogicamente a questão alvo do estudo. Sem dúvida nenhuma. Todos os talentos nos foram concedidos em germe por Deus, quando nos criou. Visão, audição, tato, gustação, olfato, são sentidos que nós desenvolvemos a partir dos germes concedidos por Deus quando nos criou princípios de inteligência, que nós estamos desenvolvendo. Assim como os talentos artísticos, os talentos culturais, os talentos manuais, né? Todos os talentos são concessões da graça divina. Agora, o desenvolvimento deles é dever nosso. A Andréa colocou o seguinte, mas a questão que estou colocando é quem optou por não desenvolver a mediunidade. É uma excelente questão, Andréa Steinberg. É que essa que você colocou, porque eu posso, mesmo tendo já desenvolvido a mediunidade, eu posso optar em reencarnar sem usar a mediunidade. E aí eu preparo o meu perispírito, com auxílio do meu espírito protetor, quando eu estou programando a minha reencarnação, eu preparo o meu perispírito para não permitir o exercício da mediunidade. Kardec diz isso. Há organismos que são refratários à prática da mediunidade. Há perispíritos que não permitem a realização da mediunidade. Mas uma coisa é eu optar em não encarnar usando uma faculdade desenvolvida já por mim, pelo meu esforço de vontade, e outra coisa é ser implantada em mim uma faculdade artificialmente que eu não desenvolvi. Eu não vou nem saber usar. Eu não vou saber nem usar. Então eu posso simplesmente não ser médium nessa encarnação porque eu optei em não reencarnar com o uso da tarefa mediúnica. Porque eu preciso desenvolver outros talentos. E a mediunidade aguçada seria impeditivo, me impediria. Assim como Jesus fala, se o seu olho é motivo de escândalo, reencarna cego. Você vai ser ajudado pela falta de visão. Você pode ser ajudado pela falta de mediunidade. Então, a questão que você coloca é quem optou por não desenvolver a mediunidade? Não precisa desenvolver a mediunidade. Você sabendo que você tem essa faculdade, que os espíritos ao seu redor podem usá-la para te prejudicar, aprenda a se defender. Esse também é um caminho. Porque nem todo mundo, imagina se o mundo inteiro precisasse de médiums para se salvarem. Se os espíritos desencarnados em sofrimento, em condição de sofrimento, precisassem de mediunidade ostensiva para se libertarem, para se recuperarem. Estávamos perdidos, porque médiums, em prática, segundo orientação espírita, nós temos muito pouco, só no Brasil. E nós temos quase já 7 bilhões e meio de habitantes no planeta. Então é uma questão a ser colocada também. Quais as consequências de não querer desenvolver? Ninguém é obrigado. Deus não violenta a consciência. Não tem consequência nenhuma orgânica ou espiritual. Vamos dizer, do ponto de vista científico contemporâneo, psicológica. Não tem consequência psicológica nenhuma. Se você aprender a se defender da realidade do mundo dos espíritos ao nosso redor. Porque são eles que nos transmitem os seus sentimentos doentios. Se eu aprender a desenvolver a minha autodefesa, isso não me toca a nada. Não me causa prejuízo nenhum. Não vou enlouquecer, como muita gente fala ainda, absurdamente. Né? Kardec combateu isso veementemente. Não é a mediunidade que causa a loucura. Muito pelo contrário. É a falta do conhecimento da mediunidade que causa a loucura. Isso o Dr. Bezerra de Menezes deixa claro, e Kardec deixa claro na Revista Espírita, quando ele chama de loucura obsessional. Não são só médiums que ficam sujeitos a obsessões que chegam a enlouquecer-nos. Né? Então não tem consequências a princípio nenhuma, André. Contudo, Paulo, diz o Humberto,
esse é o pensamento de Helena Blavatsky e acaba interferindo no pensamento do comandante Edgar Armond. Não é só do comandante Edgar Armond, não. Esse misticismo da Blavatsky na Europa ainda é muito grave, ainda é muito sério. Infelizmente no Brasil isso está misturado mesmo. Não só da Helena Blavatsky, como do próprio Emanuel Swedenborg, o médium sueco, que tem uma legião ainda de seguidores na Europa. Tem uma religião fundada sobre o médium Swedenborg. Então concordo plenamente contigo. A Patrícia Ferreira Gibim disse assim: entendi assim. Como exemplo, o médium que cobra, ele perde a faculdade, o apoio dos espíritos elevados, e ficam os levianos que se aproveitam da situação. Me corrija se não estiver correto, por favor. Exatamente isso, Patrícia Ferreira. É isso que o Kardec fala. Não é a faculdade que é suspensa, não é a faculdade mediúnica que é retirada. Simplesmente os espíritos que tinham se comprometido a trabalhar com aquele médium, os bons espíritos, se afastam. E esse médium fica de posse da sua faculdade mediúnica e sujeito aos outros espíritos levianos e ignorantes ao seu lado, que está cheio do nosso lado. Exatamente isso. A nossa irmã Elda Santanelli diz: minha mãe era médium, tinha medo, não quis seguir. Teve muitas doenças, embora era uma pessoa muito bondosa e caridosa. Tem alguma relação doença física com não trabalhar a mediunidade? Não, não tem não, Elda. Se fosse assim, só os médiuns ficariam doentes fisicamente, né? E todo mundo fica doente. É óbvio que há muito mais vantagens, diz a médium Ivone Pereira, em se desenvolver a mediunidade. Porque quando você desenvolve a mediunidade, se um espírito mal intencionado chega próximo de você, você identifica e já imediatamente estabelece o seu padrão espiritual de defesa, que é a elevação dos sentimentos e dos pensamentos por meio da prece. Então há muito mais vantagens em se desenvolver a sensibilidade mediúnica, ainda que você não tenha como programação reencarnatória ser um médium psicográfico, um médium psicofônico, um médium de desobsessão. Ainda que você não tenha, desenvolver o sexto sentido é muito importante. Nós vamos ouvir muito melhor a voz dos nossos espíritos protetores e vamos perceber muito mais facilmente a presença de um espírito necessitado ao nosso lado e vamos ter condições de realizar o auxílio do mesmo. Então não tem prejuízo nenhum em desenvolver a mediunidade, nem causa doença física também. Humberto Ramos, o paradoxo de Epicuro, é exatamente isso. A Márcia Nascimento: se o médium é um instrumento pouquíssimo importante, porque alguns médiums cheios de imperfeições morais obtêm maravilhosas coisas boas? Perfeito, Márcia Nascimento. Exatamente isso. Você entendeu exatamente aquilo que o Kardec quer dizer. Mediunidade não tem relação nenhuma com moralidade. Existe sim, eu conheci alguns médiums que não são modelos de moralidade e têm uma faculdade mediúnica aguçadíssima. Isso não é concessão de Deus, isso é conquista deles. É por isso que Deus permite que eles usem para benefício material deles, porque cobram pela mediunidade, e para defender interesses de pessoas não éticas também, que encomendam serviços mediúnicos usando espíritos não muito elevados para proveitos sentimentais, egóicos e às vezes, muitas vezes, materiais também. E o médium é um instrumento pouquíssimo importante do ponto de vista de elevação moral de Jesus, de elevação caridosa, de exercício de amor. Hoje se presta muito tributo a médiuns de cura, principalmente no Brasil, quando Jesus, que era o médium de Deus e curava como nenhum outro doenças físicas, dizia para os curados: não fui eu quem te curei, foi a tua fé. Ele é o exemplo de que o médium, como diz o Chico Xavier,
tem muito pouca importância no mundo. A Meire Vilar diz o seguinte: tinha uma pessoa que só fazia maldade e era kardecista e médium. Pois é, Meire, exatamente isso. No mundo espiritual, já foram ditados para nós obras que mostram que os médiums, inclusive essa obra do André Luiz, que mostra a experiência do Joel e do Otávio, dois médiums que faliram como médiums aqui, mostra que é muito difícil obter avanço evolutivo moral na reencarnação como médium, exatamente por causa disso aqui. Porque acho que só porque é médium tem relativa perfeição moral, né? Depois de muitos anos, parou de fazer parte da mesa. Receber irmãos desencarnados, por quê, dizia ele, né? Simplesmente porque o médium de desobsessão, como é o meu caso, precisa disso. Eu vou para a reunião mediúnica auxiliar no tratamento de espíritos muito falidos, como eu mesmo sou falido, porque eu preciso disso aqui para me harmonizar com o meu passado, para me reharmonizar com o meu presente, preparando um futuro melhor. É só por isso que não tem nada demais. A Andréa Stenberg faz mais uma colocação. Para mim, a mediunidade vem de forma natural. Uns desenvolvem, outros não. Exatamente isso que fala, Andréa, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra psicografada pelo professor Divaldo Pereira Franco, intitulada Temas da Vida e da Morte. Ali, o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: uns médiuns têm mais facilidades que outros para psicografar, para psicofonar, porque já exercitaram isso em outra encarnação. Isso não significa que sejam melhores do que ninguém. E aí digo eu agora, porque provavelmente exercitaram essas modalidades mediúnicas em outras encarnações, psicografando pensamentos de espíritos perdidos, como nós éramos há 200, 300 anos atrás, quando fazíamos reuniões mediúnicas com oferendas de sangue ainda, para vencermos batalhas entre reinos. Era isso que a gente fazia. Humberto Ramos dá uma informação para mim aqui muito preciosa que eu não conheço. Eu gosto dos livros do professor Rino Curti, ainda que seja uma literatura difícil por sua maneira de escrever. Ele sistematiza e explica bem essas questões. Quem não conhece seus livros, eu sugiro conhecer. Obrigado, Humberto, eu não conheço os livros do professor Rino Curti. Obrigado pela referência. Meire Vilar faz outra colocação. Eu sempre achei que quem fosse médium teria por obrigação ser uma pessoa melhor, solidária e ter a obrigação de levar a bondade e o conhecimento a todos. Meire, infelizmente, todos os nossos talentos, todos os nossos dons, todas as nossas faculdades, Deus nos concedeu em germe, quando nos criou, para desenvolvermos para isso mesmo, para a obrigação de sermos pessoas melhores. Mas nós estamos num estágio evolutivo ainda mediano, mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação em Deus. Então, infelizmente, a maioria de nós, médiums, ou escritores, ou professores, ou médicos, ou advogados, ou juízes, ou políticos, usamos os nossos talentos ainda mais em benefício próprio do que do dever de caridade. Humberto Campos diz o seguinte: você fez um comentário dos mais importantes. Obrigado pelo Paulinho, Humberto. Eu não entendi a mensagem que eu recebi aqui, que eu vi Paulinho. Obrigado. Os amigos muito queridos me chamam de Paulinho. Você fez um comentário dos mais importantes. A mediunidade, assim como todas as outras faculdades do espírito, como tato, audição, são ferramentas para a nossa evolução. Não só a mediunidade, mas todas as nossas faculdades. É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso que eu penso. A Andréia volta a perguntar, mas isso não atrapalha a pessoa? Não desenvolver a mediunidade não atrapalha a pessoa? Não, Andréia. Não atrapalha nada. O que atrapalha a pessoa é manter sentimentos negativos. O que nos atrapalha, a nossa dificuldade enquanto espíritos reencarnados mergulhados num oceano de espíritos desencarnados, porque a Terra é um oceano de espíritos desencarnados ao nosso redor.
Não é o não desenvolver a mediunidade que nos atrapalha. O que nos atrapalha é nós não termos condições, como diz o espírito André Luiz, de sustentarmos os espíritas 5 minutos de conversa edificante, elevada. É o nosso sentimento ainda egoísta, vaidoso, orgulhoso, que faz com que os espíritos ao nosso redor transmitam para nós e potencializem os nossos sentimentos ainda rebaixados. É isso que nos faz mal. Não é o não desenvolver a mediunidade. Não desenvolver a mediunidade é um prejuízo, porque seria mais fácil a gente viver no mundo ciente dessa realidade, como diz São Paulo, de uma nuvem de testemunhas ao nosso redor a nos influenciar. Sentimentos, pensamentos, palavras e atos. Mas não traz doença orgânica nem psíquica nenhuma. Kardec já deixou isso muito claro. O nosso irmão Tato coloca: o Valdo Vieira tinha grande mediunidade. Psicografou inclusive livros do Chico Xavier, mas depois de um certo período se perdeu. Exatamente isso, Tato. Ele perdeu o mandato mediúnico que ele tinha junto de espíritos como André Luiz, por exemplo. Essa obra que eu estou lendo aqui, que eu li um trecho, foi psicografada, Estudo de Vida foi psicografada junto do espírito André Luiz por 2 médiuns, o Valdo Vieira e o Chico Xavier. Agora eu pergunto para você, o Valdo Vieira perdeu a mediunidade dele? Não, não perdeu. Tanto que ele continuou desenvolvendo um trabalho com a faculdade mediúnica no instituto que ele fundou lá em Foz do Iguaçu, mas investigando faculdades, a faculdade transcendente, que é a mediunidade, para uso em proveito próprio só. Ele simplesmente abandonou o uso da mediunidade para a prática da caridade. Mas a faculdade, como era dele, continuou com ele. A Cláudia diz: sim, Paulo, a única coisa que me falaram foi respeita somente isso. Exatamente isso, Cláudia. Respeita isso. Respeita, assim como a gente deve respeitar a nossa visão, respeitar a nossa audição, respeitar os ouvidos dos outros com as coisas que a gente fala, principalmente. Respeita a mediunidade, respeita os sentimentos dos espíritos, respeita o pensamento diferente dos outros. Isso é fundamental. A Ana Cláudia Prado faz a seguinte colocação: a consequência será o arrependimento depois do desencarne, se estava em sua programação. Exatamente isso, Ana Cláudia, exatamente isso. Humberto coloca novamente assim: sabem, amigos, o que me faz me apaixonar todos os dias pela doutrina espírita? A questão de que a revelação é continuada e progressiva, e estamos participando deste progresso, deste processo através desses produtivos espaços para reflexão e discussão. Isso é fundamental. A doutrina espírita é dinâmica, como a busca pelo conhecimento da verdade deve ser incessante, porque ela vai nos libertar, e essa libertação vem na medida da nossa própria dedicação a nos melhorarmos. É isso mesmo, Humberto. A Meire faz a seguinte colocação: eu achava que quem soubesse da prática da mediunidade, se tem conhecimento dos livros espíritas do bem e como devemos proceder, teriam que amar o seu próximo como a si mesmo. Não é só os médiuns, Meire Vilar, mas sobretudo os médiuns, eu concordo contigo, que eles não podem mais duvidar, nós médiuns, porque eu sou médium, não podemos mais duvidar da existência do mundo espiritual ao nosso redor, principalmente da grandíssima e nobre possibilidade de auxílio que a mediunidade pode prestar, se bem utilizada, no socorro desses mais necessitados. Concordo plenamente contigo. A Sabrina Molica, um abraço, Sabrina. Professor, uma amiga muito querida é médium ostensiva, mas não quer realizar a faculdade. Todas as casas espíritas e até outras linhas, como a Umbanda, indicaram que ela deve estudar e trabalhar com essa faculdade em auxílio aos irmãos. Porém, está num quadro depressivo e transtorno do pânico há mais de 5 anos, e só parece piorar. Eu não tenho dúvidas disso, Sabrina Molica, mas você pode ter certeza que os espíritos
que auxiliam ela no desenvolvimento dessa depressão, né, e transtorno de pânico, não são espíritos casuais, como Kardec fala. Os quadros de fascinação e de subjugação são quadros de obsessão por espíritos ex-companheiros nossos de outras encarnações. Nunca é espírito casualmente conhecido numa esquina qualquer da nossa vida, não. Agora, se o desenvolvimento mediúnico fosse fundamental para livrar-se da depressão, o mundo estaria lascado, né? Não, o que salva da depressão não é a prática da mediunidade, é a prática da prece. É isso que nos livra da depressão. E para praticar o recolhimento em prece, para falar com seu espírito protetor, com eficiência, todos nós somos médiuns nesse sentido, diz Kardec, né? O Luiz Otávio, um abraço, Otávio. A educação mediúnica é fundamental. Falou tudo. E não faz-se educação mediúnica sem estudo sistematizado do Livro dos Espíritos e logo em seguida do Livro dos Médiuns. E para a prática, o Evangelho segundo o Espiritismo. Adalva Ferreira. E para se defender da espiritualidade em desequilíbrio, busquemos o próprio equilíbrio espiritual, se esforçando em agir de acordo com as leis divinas. Receita perfeita, Adalva Ferreira. Exatamente isso. Para resistir à influência do mal, diz Kardec na pergunta 919. Buscar o próprio equilíbrio espiritual através do autoconhecimento, da meditação em preces, o recolhimento em prece, diz Kardec, e da prática da caridade. Não há forma melhor de desobsessão do que descascando cebola para fazer alimento para servir aos mais necessitados, meus irmãos. A Márcia Nascimento diz o seguinte: tem um grande amigo sonâmbulo. O sonâmbulo age sobre a influência mediúnica. Influência mediúnica não é exatamente o termo correto, Márcia Nascimento. O sonâmbulo age impulsionado pelo próprio espírito dele. O sonâmbulo é o seguinte: o corpo dorme, o espírito sai do corpo, e enquanto o corpo está dormindo, ele utiliza o próprio corpo para realizar atividades do seu interesse. O espírito está desperto, mas o corpo está dormindo. Então é o próprio espírito do sonâmbulo, do corpo em estado sonambúlico, que utiliza o seu próprio corpo. Neste momento, ele pode ser influenciado também por um outro espírito ao seu lado. Então a questão não é tão simples, mas tem que se estudar com muita dedicação. A Elda Souza faz outra pergunta. Paulo, ontem você falou da oração. Muito lindamente, eu ouvi, muito obrigado, com muita atenção. Estava há muito tempo com insônia, dormindo sempre às 2 da manhã. Ontem apaguei as luzes e fiz algo assim como uma meditação. Orei o Pai Nosso e consegui dormir às 10 da noite. Estou muito feliz, voltei aos estudos. Quanto crescer, quero ser igual a vocês. Brincadeira, um abraço, obrigado a você, Elda. É esse o caminho, Elda, não se esqueça. A Sol M. de Lima diz o seguinte: minha mediunidade não foi aceita no movimento espírita. Não tem só o movimento espírita. Disse que eu estava fascinada. A fascinação é um estado de obsessão que não é exclusividade dos médiuns. Viu só? Agora, eu recomendo, né, que antes da gente começar a praticar a mediunidade, a gente estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Médiuns e, na medida em que exercita a prática mediúnica, estude com afinco e tente modificar os sentimentos segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque é nesse processo de conhecimento científico da faculdade e de elevação dos nossos sentimentos através da prática da caridade, primeiro para conosco e em segundo para com os mais necessitados que nós mesmos, que nós vamos nos livrando dos quadros obsessivos. Nós nascemos, todos nós que reencarnamos num planeta de provas e expiações, como disse o Kardec, eu li ontem aqui na Revista Espírita, os nossos quadros de obsessão, todos que reencarnamos aqui, nascemos acompanhados pelo nosso passado. E o nosso passado traz pessoas que ainda não nos amam.
E essa é a fonte das obsessões graves. Então, se a sua mediunidade não foi aceita no movimento espírita, não é só no movimento espírita que você pode praticar a mediunidade. Se fosse assim, não haveria as outras religiões. E todo mundo que busca a prática da fraternidade com Jesus, seja impondo as mãos numa oração, num templo católico, seja impondo as mãos numa prece, num templo evangélico protestante, seja impondo as mãos num templo budista, qualquer pessoa que busca a prática do bem está praticando a mediunidade. O Tato diz o seguinte: sim, Valdo continuou com a sua mediunidade e criou a conscienciologia, e continuou com a sua mediunidade voltada para seus interesses próprios. Então, se pudesse ser retirada, Deus retiraria, né? Quem pode retirar somos nós mesmos. A própria faculdade, como Jesus fala, eu recomendo retirar os próprios olhos antes de reencarnar. A gente pode retirar a faculdade mediúnica para reencarnar sem usar a faculdade mediúnica. São brilhantes esses estudos. Muito obrigado, Tato. Um abraço, irmão. Com a opinião de todos os amados, de todas as partes do mundo, também interessados em descobrir a verdade e se libertarem. É isso que interessa, nada mais. Adriana Santos diz: como eu sempre digo, a prece é inimiga da depressão. Essa é ótima. Muito obrigado, Adriana. Gostei, adorei. A prece é inimiga da depressão. Fantástico, meus irmãos. A Sol diz o seguinte: o movimento islâmico é um sistema guiado por um profeta, por isso que o trabalho tem que ser pela lei. Os espíritas querem entender um trabalho diferente. Não, a lei, e eu encerro aqui a nossa aula de hoje. A lei, ela é expressão, quando uma lei divina, ela é expressão da perfeição do Criador. E toda lei, ela não pede para ser cumprida. Ela determina o cumprimento independentemente da nossa vontade. É por isso que quando os espíritos colocam as leis de Deus são eternas, porque são perfeitas, é porque elas são a expressão da soberana inteligência e misericórdia e perfeição do próprio Criador. Então, se nós as interpretamos ainda segundo as nossas próprias ilimitadas capacidades, isso não é problema das leis. Isso é problema da nossa limitada capacidade ainda. Mas lembremos sempre, nenhum talento, nenhuma faculdade por nós adquirida, qualquer que seja, deve ser usado, senão para proveito da nossa evolução, para impulsionarmos a nossa evolução, aprendendo a desenvolver o amor que Jesus veio nos ensinar. Toda virtude só faz sentido, diz Sócrates, se for para nos auxiliar todo conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a desenvolvermos a virtude. E a virtude do cristão é a prática da caridade com Jesus. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado.